Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Café com Política de hoje, começando um pouco mais cedo nos estúdios direto aqui do Mercado Central, comigo e com Rodrigo Freitas. A gente recebe o editor de política do Jornal O Tempo, Guilherme Brahim. Bom dia, Guilherme. Olá, Thalita. Primeiro, a minha satisfação de voltar a dividir os microfones com você. Seja muito bem-vinda à nossa Super de novo. Satisfação é minha, viu, Guilherme? Obrigada pela parceria. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, governador, também. Bom dia. Pois é, o Guilherme já adiantou quem é o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez participando com a gente aqui direto do Mercado Central. É o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Bom dia, governador. Um prazer receber o senhor aqui. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, uma satisfação enorme. E eu quero agradecer e até dizer, Thalita, da nossa alegria de receber o governador aqui, porque faz pouco tempo que ele esteve conosco aqui no Café com Política. O Guilherme vai se lembrar, a Thalita ainda estava de licença maternidade. A gente o chamou para essa temporada no Mercado Central, a terceira vez que a gente está aqui, a terceira vez que o governador vem nos visitar por aqui. Queria fazer de público esse reconhecimento e agradecer a sua presença também. Governador, e como o Rodrigo falou, é a terceira vez que o senhor está aqui com a gente, né? No Mercado Central, nesse estúdio que é tão especial, comemorando mais um ano da Rádio Super, nesse local que representa tanto para Minas Gerais. Eu queria começar falando com o senhor exatamente sobre isso. Após aí esses anos de pandemia, o impacto na economia, ter o Mercado Central, que a gente vê com todo esse movimento, e um lugar que representa tanto para Minas Gerais. Como é para o senhor estar aqui de volta? O que o mercado continua representando para o nosso estado? Bom, Thalita, eu diria que o Mercado Central significa a nossa mineiridade. Nós temos aqui produtos que são tipicamente mineiros. Eu posso dizer aí com relação ao queijo, ao café, à cachaça, principalmente, que são aqueles mais visíveis. E o nosso governo, Thalita, tem trabalhado muito no sentido de valorizar, de levar para fora de Minas Gerais como esses produtos são especiais. Eu fico muito satisfeito quando eu faço visitas como a que eu estive em Varginha há cerca de 3 meses atrás. Fui visitar uma micro proprietária rural, uma micro produtora de café, a dona Maria José, e ela me disse que hoje metade da produção dela, Rodrigo, é de café especial e que ela, devido ter conseguido esse apoio, principalmente da Emater, consegue preços 3, 4, 5 vezes superior à cotação normal de café. Isso faz com que ela tenha uma renda melhor, com que ela possa investir e melhorar mais o cafezal dela, contratar pessoas, gerar empregos, e isso tem acontecido no estado todo. O estado está dando esse apoio para esse microprodutor que nunca foi devidamente lembrado, capacitado, apoiado. E não é só com o café, não. Nós temos feito o mesmo com os queijeiros. Nós temos mais de 30 mil queijeiros que fazem o queijo Minas artesanal. E hoje, com o apoio do IMA, principalmente também da Emater, eles têm conseguido legalizar a sua produção, atendendo os critérios sanitários que antes eram inviáveis. Antes o que o estado queria era que se construísse um laticínio dentro da fazenda. Qual produtor rural tem condição de construir um laticínio? Hoje não. Se ele fizer uma sala azulejada, com os critérios que são pré-determinados, nada que é tão caro, mas que exige um investimento, ele consegue produzir queijo que atende às necessidades sanitárias e com isso ter o selo do estado, do IMA, e vender queijo para todo o Brasil com nota fiscal. E eu gosto de acompanhar, eu sou gestor chão de fábrica. Aonde eu vou, eu gosto de conversar com queijeiro. E hoje, Thalita, eles têm um grande problema. Eles não estão conseguindo atender os pedidos. Geral, onde eu vou. Estive na Feira Internacional do Queijo em Araxá, conversei com o queijeiro. Estive em Bom Despacho há pouco tempo, conversei. Estive na Exposebu, conversei. Fui lá em Salinas, conversei com o queijeiro. Todos eles, sem exceção, com dificuldades para poder atender a quantidade de pedidos que chegam. Então nós estamos valorizando aquilo que Minas produz tão bem e que já foi reconhecido. Nós já tivemos queijos que foram para a Europa disputar lá concursos na Itália, na França, voltaram com primeiro lugar
Os nossos queijos são os melhores do mundo. E o que nós queremos fazer aqui é aquilo que a gente vê numa gôndola de supermercado quando vamos comprar vinho. Não tem vinho lá de R$20 e de R$1.000 a garrafa? O que nós queremos é isso. Nós vamos ter o café comum para aquele que quer, mas vamos ter os cafés especiais para aqueles que podem pagar também e levar o nosso nome para todo o Brasil e até para o exterior. Então isso hoje em Minas está acontecendo. Minas Gerais não produz mais só o queijo commodity, o queijo comum, o café comum. Nós produzimos aqui produtos especiais e estamos incentivando o micro e o pequeno produtor rural. É isso. Bom, governador, vamos falar um pouquinho agora da questão política propriamente dita. O governador candidato à reeleição, nome sacramentado pela Convenção Estadual do Partido Novo, inclusive. A gente viu o fundador do Partido Novo, foi candidato à presidência em 2018, João Amoedo, e parte daqueles que pensam como ele no Partido Novo fazerem críticas ao apoio do PP à reeleição do senhor e até o fato do deputado federal Marcelo Aro ser agora o candidato ao Senado na chapa do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Nós temos, parece que o Partido Novo muito rachado, muito dividido entre aqueles que são mais puristas e entre aqueles que são um pouco mais pragmáticos e que entendem que é preciso fazer aliança para continuar no poder. Como é que o senhor está encarando essas resistências que surgem dentro do próprio partido? Bom, eu encaro com total naturalidade, porque o partido está passando por um momento diferente agora. O João Amoedo, a turma que o acompanhou há 10 anos atrás na fundação do partido, tem todo o mérito de ter criado um partido de propostas, um partido de valores que nós seguimos até hoje. Mas com a gestão do Eduardo Ribeiro, que é o atual presidente, nós assistimos mudanças. E essa turma do Amoedo, que eu respeito, com quem eu tenho diálogo, acabou de certa maneira se afastando do partido. Hoje não participam mais, não tem voto mais no partido e tem uma posição que é um tanto quanto diferente da do Eduardo. E eu, Eduardo, o nosso candidato a presidente, o Luiz Felipe Dávila, e vários outros mandatários, os deputados federais nossos, os estaduais, compartilhamos de que se você constituir um partido político, você tenha de fazer política e não ficar isolado como era uma postura que se recomendava ou se valorizava. Eu sou até favorável que no futuro os dirigentes do partido tenham como pré-requisito terem exercido um mandato, porque assim com toda certeza eles vão ter uma visão um tanto mais realista do que realmente ocorre na política. Então eu sou favorável a agregar, a estar trabalhando junto com outros partidos sem abrir mão dos valores. Concorda? Nós não estamos falando o Partido Novo acabou, o Partido Novo mudou seus valores, os valores continuam o mesmo. Nós queremos política com ética, política com gente competente, política com um Estado eficiente que leva benefícios para a população. Então, se isso estiver mantido, por que não termos mais aliados conosco para, inclusive, contribuir para acelerarmos esse processo? O senhor falou em aliados, o senhor falou em Eduardo, mas vamos tratar de um outro Eduardo por aqui. Eduardo Costa, convidado e sacramentado na convenção do Partido Novo como o principal nome para ser o seu vice, mas depende ainda daquela concertação, precisa conversar com o PSDB e com Cidadania. Nós trazemos nas páginas do Jornal Tempo hoje a primeira sinalização do ex-senador Aécio Neves a uma possibilidade de se candidatar ao Senado novamente diante do cenário que se apresenta no momento. O senhor considera, governador, a possibilidade de, para ter Eduardo Costa na sua chapa, aceitar Aécio Neves numa candidatura ao Senado e, em função disso, a retirada de Marcelo Aro dessa candidatura? Bom, da minha parte, nós temos o compromisso assumido com Marcelo Aro. Então, nós não vamos, de forma alguma, deixarmos esse compromisso de lado. Só se o Marcelo Aro concordar com isso, que eu acho muito pouco provável. Então eu vejo que hoje o mais provável é que nós venhamos a caminhar com Marcelo Aro como candidato ao Senado. Vale lembrar que é um político jovem, um político talentoso e que tem um grande futuro pela frente e que precisa, vamos dizer, ser mais bem usado, ser mais bem explorado pelo Estado, pela máquina pública, já que ele tem tantos predicados aí.
Agora, se ele falar, não, eu abro mão, aí seria uma outra história, mas eu acho pouco provável, porque ele já está empenhado aí na sua campanha, e o PSDB é um partido tradicional que eu respeito, e nós vamos acatar a decisão do partido. Se eles falarem não, paciência. Gostaríamos muito que o Eduardo Costa, que é um grande comunicador, que conhece muito Belo Horizonte, acabei de receber ali um livro que ele publicou, que é um doutorado, uma tese sobre aqui o mercado central. Então, uma pessoa preparada que pode contribuir, mas que depende dessa decisão do PSDB. Agora, governador, ainda em relação a essa indefinição aí no nome do vice do senhor, vamos falar sobre o vice-governador Paulo Brandt, né? O PSDB acusa de uma certa indelicadeza. O senhor teria procurado o Paulo Brandt para falar que ele não seguiria na chapa com o senhor? O Paulo Brandt é uma pessoa que eu conheci há 4 anos atrás, quando convidei para compor a minha chapa em 2018, como vice-governador, e por quem eu tenho grande respeito e, inclusive, Thalita, uma proximidade, uma admiração muito grande. Somos amigos hoje, entende? Ele fez uma opção de mudar de partido, que eu respeitei, não o critico, não o condeno por nada disso. Inclusive estive com ele há 5, 6 dias atrás, num almoço, e a nossa conversa, o nosso diálogo tem sido o melhor possível. Essa questão de indelicadeza, infelizmente, parece que é algo que acontece muito no mundo político. Quando alguém fala algo que o outro não concorda, né? Em vez de falar, eu não concordo, fala, foi indelicado. Então, o meu contato com ele é o melhor possível. O que eu tenho é que o pessoal do meu partido conversou com ele há cerca de 6 meses atrás, no final do ano passado, solicitando a ele se ele gostaria de ser candidato, ou comigo, ou a senador, ou a deputado, e ele não deu nenhum retorno. E me parece que ele não tem nenhuma vontade de estar disputando uma eleição esse ano. Então, me parece que está se cumprindo a vontade dele. Governador, falando ainda dessa questão de vice, até que ponto essa indefinição na chapa prejudica a campanha do senhor? E pergunto pelo seguinte, a eleição desse ano vai ser diferente daquilo que foi a eleição de 2018. Em 2018 o senhor era um nome pouco conhecido, disputando solo pelo Partido Novo, que era um partido muito pequeno e pouco conhecido também. Nessa eleição, o senhor é o governador, o senhor precisa se articular, como o senhor mesmo disse, para poder fazer coligações, se tornar mais competitivo. O tempo da TV é algo que voltou a ter mais importância, talvez, do que teve na eleição de 2018. A gente sabe disso. Até que ponto toda essa indefinição dessa questão de articulações para a escolha de um vice atrapalha a campanha do senhor? Esse jogo duro, digamos assim, que está fazendo o PSDB, atrapalha os planos do senhor? Rodrigo, se dependesse de mim, essa definição já teria sido tomada há muito tempo. Mas, como eu disse agora há pouco, depende do meu partido reunir, deliberar, depende dos outros partidos fazerem o mesmo. E eu tenho observado que na política, Rodrigo, as definições são feitas às 23h59 do último dia. Não foi assim com as filiações partidárias, nós tivemos surpresas até o último minuto. Então não é o ritmo que eu gosto, mas é o ritmo ao qual eu tive de me adaptar. E eu já teria me poupado algumas horas de estar respondendo essa pergunta que sempre surge: quem vai ser seu vice? Quem vai ser seu vice? Quando é que vai decidir? Então eu acho que nos últimos 90 dias eu já dediquei algumas horas, boas horas, a estar respondendo isso, e poderíamos ter poupado. Mas o funcionamento é desse jeito. À medida que o cenário vai ficando mais visível, mais próximo, as pessoas vão optando por posições que julgam ser as melhores. Então é a política como ela funciona aqui em Minas, como funciona no Brasil. Vamos aguardar que em breve nós teremos aí o nome. Se o PSDB liberar o Eduardo Costa, ele será extremamente bem-vindo. Mas o senhor teme que haja menos partidos junto com o senhor do que poderia haver em função dessa indefinição e desse cenário que o senhor mesmo está apontando? Quanto mais partidos você tiver, não deixa de ser melhor, porque você passa a ter mais força, mas não adianta também querer misturar água com óleo, porque aí eu acho que você começa a ter problemas, e quando você tem caciques demais
e índios de menos, a coisa também começa a ter um certo grau de complicação. Eu estou otimista que nós vamos ter um bom número de partidos, não sei te precisar quantos, na nossa coligação, na nossa chapa, e isso vai ser, na minha opinião, suficiente para nós levarmos adiante uma pré-campanha e campanha adequada. O senhor, no último fim de semana de convenção do Partido Novo, no sábado, esteve, além da convenção do seu partido, nas convenções do PMN e também do Avante. Nas duas, o senhor deixou muito claro a ideia de ajudar integrantes desses partidos, especialmente nas candidaturas a deputado estadual, deputado federal, a se elegerem, para formar uma bancada que o apoie, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. Entre as coisas que o senhor, avaliando a gestão Romeu Zema nos últimos 3 anos, faltou articulação política para ter exatamente isso na Assembleia, governador? Para ter conseguido manter uma base sólida e mais robusta ao longo do seu mandato? Eu posso dizer que nós sempre fomos abertos ao diálogo, nós sempre estivemos totalmente próximos de quem estava na Assembleia, dos deputados. O que nós tivemos foi uma infelicidade, na minha opinião. Uma mesa diretora da Assembleia, principalmente um presidente da Assembleia, que nós vimos recentemente qual a posição ele tomou e que ele fez de tudo para que esse governo não desse certo. E apesar das tentativas, me parece que não conseguiu, porque mesmo sem um apoio da Assembleia, o Executivo consegue levar adiante vários projetos. Então, hoje, Minas Gerais é um estado que é destaque na criação de empregos. Criamos mais de 500 mil de empregos formais, de acordo com o CAGED, e isso demonstra que, com o apoio da Assembleia, que não aconteceu, nós podíamos ter avançado muito, mas muito mais ainda. Infelizmente, tivemos essa coincidência, esse obstáculo no caminho. E essa decisão recente do Supremo, que é a primeira no Brasil que reza sobre omissão legislativa, deixa muito claro o que aconteceu aqui em Minas. Governador, o chamado voto Luzema, como que o senhor vê essa associação feita pelo eleitor aí? Alita, eu encaro com naturalidade. O eleitor é muito pragmático, ele vota naquele candidato que ele percebe que vale a pena, que ele tem confiança, que é capaz de melhorar a vida dele. E eu fico satisfeito de estar indo bem nas pesquisas, mas eu sempre falo que eleição, igual jogo de futebol, só termina na hora que o juiz apita. Mas encaro isso com naturalidade, é algo que já aconteceu no passado e que vai continuar acontecendo. Eu pergunto para o senhor também, governador, sobre o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O partido fez a convenção estadual, esperava-se que a candidatura do senador Carlos Viana ao governo de Minas fosse sacramentada, isso não aconteceu. Esperava-se que a candidatura do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio ao Senado fosse sacramentada, isso não aconteceu. E o PL dá indícios de que ainda está esperando uma sinalização do senhor e que o presidente Bolsonaro ainda espera uma sinalização do senhor a qualquer custo. Eu vi uma declaração do deputado federal Domingos Sávio, que hoje é tesoureiro do PL em Minas, um tucano histórico que migrou para o PL recentemente, dizendo que o PL poderia, quem sabe, ter a vista do senhor. Isso já foi discutido e existe possibilidade realmente de que o PL, no frigir dos ovos, digamos assim, possa integrar a chapa do senhor em Minas Gerais? Bom, nós temos um diálogo com o presidente. Todas as vezes que fui a Brasília e estive com ele, fui bem atendido. Temos tido um relacionamento respeitoso, divergimos em algumas coisas, concordamos em outras. E o PL tem sinalizado aí sobre essa possibilidade. Mas eu quero hoje, assim, deixar claro que na convenção do Partido Novo ficou deliberado que esse nome seria o Eduardo Costa. E com o PL, nós já havíamos tido uma conversa prévia que eles indicariam o suplente ao Senado. Então, a conversa que nós temos e que até o momento é a que vigora seria nesse sentido. Onde o partido do senhor e o senhor gostariam de ter o deputado federal Bilac Pinto, se é que ainda gostariam de tê-lo na chapa? O Bilac esteve no meu governo, uma pessoa que eu gosto, admiro muito, com quem eu tenho um diálogo excelente, que somou no nosso governo. Mas sabemos que a vaga de vice é uma.
E nós, o partido, aliás, né, mais do que eu, já que eu não tenho voto lá, às vezes tem que deixar claro aqui que o Partido Novo tem os presidentes estaduais que votam, que deliberam sobre essa questão, e eu não voto. Então, apesar de eu ser governador, talvez ser o cargo ocupado mais alto dentro do Partido Novo hoje, eu não tenho esse poder de decisão, mas tenho tentado influenciar, tenho ligado para diversos presidentes estaduais, mostrando essa necessidade de nós termos aqui essa maior abertura. Eles têm compreendido, mas até o momento o que ficou deliberado foi que seria para vice o Eduardo Costa. Então aí nós ficamos na dependência, mas o Bilac seria um ótimo nome a quem eu não tenho nenhuma restrição. O senhor fala muito sobre o Eduardo Costa, né, governador? Em todas as perguntas aqui, o senhor sempre fala sobre essa pretensão de que realmente seja o Eduardo Costa. O senhor já quer anunciar pra gente que já está fechado ou não? Eu queria muito, né? Me pouparia uma série de questionamentos, mas se não tá, eu estaria... entrevista, né? Eu estaria mentindo, viu, Thalita? Não está. Nós vamos ter a convenção aí em breve, graças a Deus esse tempo limite está chegando, né? Hoje é dia 28 de julho, acho que até o dia 5 isso. Nós vamos ter todas as definições, não é isso? Aí eu vou ter como o senhor já ligou mais tranquilidade. Como o senhor já ligou para alguns dirigentes de partido, o senhor está disposto também a pegar o telefone e ligar para o deputado federal Aécio Neves ou para o deputado Marcos Pestana, dizer que dá para liberar aí a chapa, não? Então, já houve diálogo com o PSDB, né? Ficou totalmente por conta deles a decisão, entende? De liberar ou não. Com relação a candidato ao Senado, como eu disse, já temos o Marcelo Aro. Então, hoje nós não podemos voltar atrás, exceto se ele concordar. O senhor pretende ir aos debates de TV nesse primeiro turno, governador? Pretendo sim, a agenda permitindo, eu irei com o maior prazer para poder levar adiante as propostas, aquilo que nós temos feito aqui. Nós não temos o que esconder e o que temer. A gente ouviu de alguns interlocutores do senhor que o senhor estaria reavaliando esse posicionamento. Não procede essa informação, então, de que o senhor estaria disposto, quem sabe, a não ir aos debates? Como eu te disse, a agenda permitindo, eu irei sim. Eu tenho viajado bastante, sempre viajei, tem que ficar muito claro, né? E não é só como governador, não, mesmo na minha vida privada. Eu fiquei mais de 35 anos viajando por Minas Gerais, abrindo lojas. Eu falo que poucas pessoas conhecem tão bem esse estado quanto eu, mas se a minha agenda permitir, eu irei sim. A gente está conversando com o governador Romeu Zema, candidato do Novo à reeleição em Minas Gerais, direto aqui do Mercado Central, nessa edição especial do Café com Política. Então, deixa a Thalita fazer uma pergunta aqui. Nós nos organizamos Guilherme. Aqui. Pois é, governador, vamos falar da pesquisa Datatempo. O cenário é favorável, mas a associação de Lula e Calil torna o Calil mais competitivo e mostra, inclusive, uma possibilidade de vitória. Como que o senhor encara isso hoje? Encaro com muita naturalidade. Como eu falei, a eleição só termina depois da apuração, né? Como o jogo de futebol só termina depois que o juiz apita. Eu continuo trabalhando, Thalita, como governador de Minas, atraindo investimento, gerando empregos aqui em Minas, porque o que o mineiro mais quer é oportunidade. Ele até se sujeita a receber cesta básica num período de pandemia, num período difícil, mas aquilo que o mineiro mais quer realmente é oportunidade. E eu fico muito satisfeito. Eu não contei para você, mas há 4 meses atrás, sim, que eu estive em Araçuaí na inauguração de uma usina fotovoltaica. Lembrando que Araçuaí está no Vale do Jequitinhonha, que é uma região não tão desenvolvida quanto aqui o centro-oeste, o sul do estado. E lá eu encontrei uma senhora, a dona Marilene, que aos 52 anos de idade, pela primeira vez na vida, está tendo algo que é normal aqui: carteira de trabalho assinada. Ela, aos 52 anos, nunca teve isso, que para nós aqui é rotineiro. Ela me disse lá, toda satisfeita: agora, em vez de receber uma cesta básica, em vez de ter uma renda incerta, lembrando que ela vivia de catar material reciclável ou de fazer algum trabalho braçal que eventualmente surgia, ela me disse: agora eu tenho a minha renda, agora quando eu recebo meu salário eu vou no supermercado e compro o frango,
ou a carne que eu quero. E não sou obrigado a levar uma cesta básica com sardinha e salsicha para casa, que é como eu sempre passei a minha vida. Então o que nós queremos é isso, é oportunidade para os mineiros. Temos aí o Trilhas de Futuro, lá em Araçuaí também visitei lá uma escola que estava lá com 300 alunos, fazendo principalmente curso de técnico em enfermagem, que é em escola particular, custeado pelo Estado, com bolsa, auxílio, alimentação e transporte, para dar essa oportunidade profissional. Nós temos atraído muitos investimentos para o Estado e as empresas muitas vezes reclamam que as pessoas não têm capacitação para ocupar as vagas. Então, Trilhas de Futuro, só aqui em Belo Horizonte são 9.000 vagas, alunos que já estão fazendo técnico de automação industrial, técnico em radiologia, técnico em manutenção predial e por aí vai. Então o que nós queremos é isso. Eu acredito que a cesta básica é algo que tem que ser temporário, não pode ser um modo de vida como alguns políticos pensam e querem que as pessoas ficam dependentes do Estado. As pessoas não querem independência não, elas querem autonomia, dignidade e oportunidade. Esse tem sido um mantra, hein? É isso, né, Guilherme? Por favor, pode... Para aproveitar exatamente esse aspecto social que o senhor está tocando, governador, esse ano de 2022, o seu governo fez um reajuste no piso mineiro de assistência social para alcançar aí pouco mais de 2.700.000 cidadãos mineiros, famílias mineiras, a um custo de pouco mais de 81 milhões. Numa entrevista nesses microfones, tanto o senhor quanto o anterior secretário do seu governo, Matheus Simões, disseram: o Partido Novo talvez não tenha olhado para o social como deveria. É uma coincidência que esse olhar surja no ano eleitoral de 2022 ou quando é que isso instalou para o Partido Novo? Eu diria que não. Eu diria que nós talvez não tenhamos e ficamos batendo num discurso social, mas ações sociais nós temos. Qual que é a ação social melhor do que criar empregos? Do que dar dignidade para as pessoas, dar capacitação? A questão da merenda escolar, que eu sempre digo aqui, no último governo que se fala social, o governo PT Pimentel, que agora está lá junto com o meu adversário nessa eleição, vá e pergunte a muitas diretoras de escolas como era a merenda escolar até nós chegarmos. Era um sopão de arroz com soja, não tinha fruta, não tinha proteína, era algo assim que os alunos comiam para poder matar fome. Hoje eu fico satisfeito, eu visito as escolas, como tive lá em Juiz de Fora há cerca de um mês atrás, e a diretora me disse: hoje os pais vêm aqui elogiar a comida e perguntam: por que tem férias? Deveria ficar sem férias, porque meu filho está comendo muito melhor na escola do que em casa. Então, nós não somos de ficarmos fazendo discurso, nós somos de agir. E quando você age, você resolve. Agora, quem não age, às vezes fica discursando. Então, na realidade, hoje a merenda é melhor, o mineiro tem mais emprego, o mineiro está mais bem assistido devido à questão do piso de assistência social. E além do piso de assistência social, quero falar do auxílio reciclagem. Porque no governo PT Pimentel, que se diz social, tanto quanto agora o meu adversário, esse piso foi suspenso o pagamento dele. As pessoas que menos ganham, para as vulneráveis. E nesse governo que eles falam que não é social, nós voltamos a pagar. Então eu acho que está faltando às vezes a gente falar um pouco o que faz, porque nós estamos fazendo tanta coisa que às vezes deixamos de estar mencionando, mas os números indicam isso, os repasses indicam isso. Então talvez esteja faltando para nós só falar do social que nós fizemos, porque o social que nós estamos fazendo é muito maior do que o PT Pimentel, que se dizem social. O senhor fala na questão social, e o senhor até citou o exemplo do filho hoje que está comendo melhor na escola do que em casa, que mostra que a gente ainda tem alguma distorção, ou uma distorção séria, talvez, na sociedade, governador. E nós ouvimos ontem aqui do seu principal rival nessa corrida ao governo de Minas, que está no radar dele a criação
de um programa de transferência de renda estadual. Esse é um assunto que tem sido muito discutido, porque em Belo Horizonte o prefeito disse também que está planejando, está gestando, estudando isso. No plano federal, o presidente Bolsonaro esticou até o fim do ano, é verdade, mas aumentou o Auxílio Brasil em R$200, passando para 600. Aqui em Minas Gerais, você acha que há espaço para isso? Até dentro dessa questão social que o Guilherme perguntava agora há pouco? Rodrigo, há espaço sim. Durante a pandemia nós tivemos o pagamento do Auxílio Mineiro, R$600 por família. Agora, o que eu realmente acredito é em oportunidade. As pessoas não querem receber auxílio emergencial, Auxílio Brasil, elas querem um emprego para ter dignidade. Elas querem, como eu falei, é ir no supermercado e comprarem aquilo que elas falam. Isso aqui é fruto do meu trabalho, isso aqui é fruto da minha atividade. Ficar vivendo de assistencialismo não é aquilo que o mineiro quer. As pessoas querem ter essa honra de falar: eu tomo conta de mim, eu só vou receber uma cesta básica em último caso. Agora, o Estado tem de dar essa assistência quando necessário. No momento de desemprego elevado, no momento de pandemia, faz todo sentido, mas o que as pessoas querem, nós estamos trazendo para Minas Gerais, é realmente oportunidade. Os deputados de oposição falam que o governo resistiu a pagar o auxílio de R$600 na parcela única que foi pago. Resistiu mesmo? De forma alguma, pagamos com a maior boa vontade. Governador, o senhor teve em 2 oportunidades recentes na sua pré-campanha 2 eventos que foram realizados em espaços públicos do governo de Minas, registrados por nós, um na cidade administrativa no encontro com o MDB e outro no auditório do BDMG com pastores, capitaneados inclusive por um integrante do seu partido, o deputado federal Lucas Gonzalez. Uma das respostas que nós recebemos à época sobre esse ato ocorrido no MDB foi de que essa reunião teria envolvido deliberações com parlamentares mineiros a respeito do desenvolvimento e da implementação de políticas públicas para o estado de Minas Gerais, como parte de compromissos rotineiros do governador. Que tipo de deliberações saíram desse tipo de reunião que, note-se, a lei eleitoral tem restrições a ela? Bom, primeiro eu quero salientar aqui que desde o primeiro dia do meu mandato eu tive contato com parlamentares, como aconteceu nessa reunião. Tive diversos contatos com pastores que não só me visitaram, como também eu estive em reunião com eles fora do ambiente meu de trabalho. Então, esse tipo de reunião, a minha agenda é pública, já aconteceu algumas dezenas de vezes com esse mesmo público. Mas quando chega o período eleitoral, o que não falta são ruídos. Mas eu já solicitei que todas as reuniões minhas, como já aconteceram nessa semana mesmo em que nós estamos, que se tiver qualquer caráter que possa despertar suspeita, que ela seja feita num local externo. Eu poderia ter descido para o primeiro andar ali, que é uma área aberta, e ter recebido essas pessoas aí, já que isso ia me demandar 2 minutos a mais só. Então, eu sou um governo que preza pela transparência, inclusive Minas Gerais, que era o 20º lugar hoje, é o estado mais transparente do Brasil, e não temos o que temer e vamos dar total transparência às nossas ações, como eu te falei. Se alguém se a minha ação pode gerar suspeição, eu vou fazê-la de maneira que não gere, como sempre tenho feito. Governador, vamos falar sobre o Rodoanel. A Prefeitura de Betim anunciou que vai ao STF. Numa entrevista ontem à Rádio Super, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, criticou, a ideia do Estado de criar comissões das prefeituras para acompanhar a obra do Rodoanel após as licitações. Inclusive, trouxe aí também na fala, dizendo que essa era uma insatisfação também da Prefeitura de Contagem. Por que essa criação dessas comissões e por que esse assunto do Rodoanel tem se tornado tão polêmico? Não seria mais fácil o Estado, junto a essas prefeituras que vão ser diretamente impactadas, chegarem a um acordo que de fato fosse bom para a população e não tivesse que cortar as cidades, por exemplo? Thalita, o Rodoanel é um sonho da região metropolitana de Belo Horizonte há pelo menos 20 anos. Quem vive aqui na região metropolitana sabe como o trânsito é ruim. E ele é ruim por quê? Porque caminhões que chegam pela BR-262, pela 040, pela 381, precisam cortar a área urbana da cidade.
Nós temos hoje o anel viário que está sempre congestionado, que está sempre sobrecarregado, muitas vezes é interrompido por algum acidente. E o que nós precisamos, Thalita, é resolvermos. Eu não tenho nenhum trajeto preferido meu, um trajeto que me fala, esse aqui é o melhor. O que eu quero é o rodoanel pronto. E o recurso que nós temos e a condição que nós temos é para fazer esse rodoanel que está proposto. Ou nós vamos continuar matando pessoas mais 10, 20 anos, como tem acontecido. Esse rodoanel que foi proposto, esse plano já existe há 15 anos ou mais, que já está planejado. Todo o trajeto de rodoanel, sem exceção, afeta áreas verdes. Não existe um rodoanel que é feito a 1 quilômetro de altura, que fica sustentado pelas nuvens, que não afeta a área verde, ele passa no chão, afeta algumas áreas urbanas também. O que eu quero é o rodoanel pronto, é o rodoanel que resolva o problema das mortes que ocorrem aqui, pelo menos 20 por ano, o problema do congestionamento. Aonde ele passar, para mim, é secundário. Então o governo sempre esteve aberto, tivemos diversas audiências públicas, inclusive com o prefeito de Betim, a prefeita de Contagem. Estamos abertos a sugestões. Agora o que nós queremos é que a obra aconteça, e me parece que tem gente querendo complicar. Se você pegar um sem teto e for fazer uma casa para ele precisa é da casa do teto. Agora tem gente que fica discutindo se o chão tem que ser de azulejo bege, branco ou rosa. Precisa é fazer e resolver. Então me parece que nós estamos aqui em Minas querendo resolver e tem gente dando do contra. Tanto é que a justiça já deu ganho para o Estado. E se for para o Supremo, eu acho que vai dar ganho para o Estado também, porque a prioridade, o que o povo quer, vamos fazer uma pesquisa com o público, saber se eles querem o rodoanel do jeito que está ou se querem que fique esperando mais 10 ou 15 ou 20 anos. Governador, mas o senhor fala sobre desafogar o trânsito, por exemplo. Nessa proposta do Estado, as cidades seriam cortadas, isso complicaria ainda mais o trânsito nas cidades, como por exemplo Betim, Contagem, que são cidades super importantes no estado, cidades de indústrias, né? E que a gente já conhece aí. E, inclusive as prefeituras falam que o rodoanel, conforme tem sido colocado aí pelo Estado, seria na verdade uma via fechada de pedágio e que seria uma barreira física. Thalita, todo esse estudo foi feito por técnicos que são especialistas. Se você me perguntar aqui sobre como operar o coração de uma pessoa, eu que não sou médico não vou saber te responder. E eu também não sou engenheiro de trânsito. Nós temos lá na nossa Secretaria de Infraestrutura pessoas que se formaram nisso, que estão se dedicando a isso há 10, a 15, a 20 anos e que ainda tiveram apoio de consultorias técnicas. Então, eu confio nos meus técnicos. Durante a pandemia, eu confiei a condução da pandemia ao meu secretário de saúde e nós tivemos a menor taxa de mortalidade dos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, eu acho que nem eu, nem você temos assim condição de discutirmos. Eu não sou engenheiro de trânsito, mas eu confio na minha equipe. É um projeto que, como eu disse, estava pronto, teve atualizações, alterações que se viu eram necessárias, não houve inflexibilidade. Agora o que nós precisamos é executar a obra, porque tem gente morrendo, tem congestionamento prejudicando a vida das pessoas todos os dias. Governador, a gente tem tentado privilegiar a nossa audiência aqui também, sempre tentando fazer pelo menos uma pergunta dos nossos ouvintes, aqueles que, como o senhor, são candidatos e que estão aqui participando do Café com Política. Essa pergunta vem do Aloísio e ele está falando aqui de transporte público na região metropolitana. O Aloísio pergunta: governador, o Estado não se omitiu em relação aos problemas do transporte metropolitano? Não é preciso haver uma integração com o transporte das cidades e não é papel do governo do Estado capitanear essa integração? Por que os ônibus são tão ruins para o cidadão que mora na região metropolitana e precisa se render a essa dificuldade muitas vezes para ir de uma cidade a outra, principalmente para chegar a Belo Horizonte? Bom, eu queria deixar claro aqui um episódio que aconteceu o ano passado na Assembleia Legislativa, que você deve lembrar, que é a questão dos aplicativos de ônibus.
Nós regulamentamos esses aplicativos para que o usuário tivesse menores tarifas nos ônibus intermunicipais e, infelizmente, nós tivemos uma votação na Assembleia Legislativa que acabou dificultando a vida dessas empresas. Eu sou totalmente favorável a uma maior concorrência no setor. Hoje, os aplicativos de táxi, de mobilidade urbana, são amplamente utilizados. E por que não levarmos isso para também o transporte coletivo e não só o transporte individual? O Estado é totalmente favorável. Hoje nós temos empresas que estão conseguindo operar com aplicativos de transporte coletivo através de liminares judiciais. E nós temos dado total apoio. Se nós avaliarmos o reajuste de tarifa nos nossos 3 anos e meio de governo, você vai verificar que ficou um reajuste muito mais baixo do que a inflação. Agora precisamos melhorar o transporte público. Já conseguimos e vamos colocar mais de 400 milhões de reais na grande obra que vai ajudar a melhorar muito, que é a questão do metrô aqui. A CBTU vai ser concedida, o Estado vai estar participando, se não me engano, 410 ou 430 milhões de reais. Já assumimos o compromisso de colocarmos esse recurso para que o metrô, depois de mais de 20 anos, venha a ter um crescimento. Ficamos aí com o metrô 20 anos paralisado, sem nenhum avanço. Então, lembrando também que um dos problemas da região urbana, eu volto à pergunta anterior, é o rodoanel. Adianta ter ônibus bom também se está tudo congestionado? Então é uma série de questões que nós precisamos levar adiante para poder melhorarmos aqui o transporte na região metropolitana. Antes da gente ir para a hora do bate-pronto, governador, Thalita e Guilherme, eu queria até pedir licença ao Paulo Roberto e Renata Zaccaurani, porque a gente vai invadir aqui um pouquinho o horário deles, mas pouquinho antes do senhor chegar aqui ao estúdio, nós ouvimos o nosso repórter Manuel Marçal, direto do velório lá daquele senhor motorista caminhão de reboque que foi assassinado brutalmente por um delegado da Polícia Civil. O senhor se manifestou, disse que era inaceitável. E a pergunta agora não vai para o candidato à reeleição, uma pergunta para o governador do estado. A Polícia Civil soltou esse delegado. Ele disse que agiu em legítima defesa, mas as imagens que estão nas redes sociais são assustadoras de alguém que desceu do carro, foi até o para-brisa do caminhão, atirou contra o motorista caminhão de reboque. Para além de ser inaceitável, governador, como é que o senhor vê uma decisão como essa, que solta alguém que argumentou que agiu em legítima defesa, mas será que alguém age em legítima defesa descendo do carro e matando alguém que estava dentro de um caminhão, o sujeito que não estava armado, que sequer tinha descido do caminhão para tirar satisfação? Como é que o senhor está tratando isso com a Polícia Civil? Porque a nós, sinceramente, até não é nosso papel opinar na pergunta, mas perdoe o desabafo, governador, mas parece inconcebível que esse sujeito esteja livre e que a argumentação de que houve uma legítima defesa seja aceita com a maior naturalidade do mundo, até pela cena que nós, humanos normais, não somos peritos, não, mas pela cena que a gente viu. E aí, quando a gente ouve o desabafo da dona Maria Regina, que conversou com o Manuel Marçal, a gente ficou aqui engasgado no estúdio ouvindo ela falar. Como é que o senhor tem tratado isso com a Polícia Civil? Primeiro eu quero aqui me solidarizar com a família, com os amigos da vítima. É lamentável que essa ocorrência tenha, como você disse aí, sido dessa maneira aí e tido como consequência uma morte estúpida. Eu, ontem mesmo, conversei com o chefe da nossa Polícia Civil, Dr. Joaquim, e solicitei a ele total transparência na apuração. E nós temos de acabar aqui, Rodrigo, no Brasil, com algo que eu chamo da síndrome da autoridade. Parece que quem é autoridade aqui se julga Deus. Você lembra aquele juiz numa praia lá em Santos, né, ofendendo, brigando? Eu sou governador de Minas há 3 anos e meio, eu continuo a minha vida do mesmo jeito. Continuo conversando com a empregada da minha casa do mesmo jeito, lá em Araxá, a moça que vai lá limpar. Continuo conversando com as pessoas que eram minhas amigas do mesmo jeito. Não mudou em nada o cargo que eu ocupo. E, infelizmente, parece que tem gente que ocupa determinados cargos que passa a se achar superior. E eu quero
total transparência e responsabilização, se for isso que você está dizendo. Se tiver filme que demonstra isso, melhor ainda. Um profissional desse, se fez da maneira como você fez, na minha opinião, tem que ser exonerado o quanto antes. Solicitei que seja apurado com rapidez. O doutor Joaquim falou que em 30 dias esse inquérito será concluído. E além disso, além de ser exonerado, que ele seja punido de acordo com a lei. Isso é um assassinato bárbaro, um motivo fútil, né? Acho que numa situação dessa você não deve nem gritar com a pessoa, ainda mais dar um tiro e tirar de um trabalhador que está ali dirigindo, trabalhando para levar o alimento para a família dele. Então o Brasil precisa mudar, principalmente quem está no setor público. Eu agora estou no meio deles. Eu vejo que tem Deus demais lá dentro e poucos humanos. Então a gente precisa melhorar. Eu não mudei nada. Até falam que eu enceno. Você já deve ter escutado. Acho que já teve gente aqui falando, esse governador encena. Agora, porque eu sou governador de Minas, eu virei Deus, eu continuo sendo o Romeu que nasceu em Araxá, que tem sotaque de roceiro, né, como alguns falam aí. Não mudei nada, como a mesma comida, visto as mesmas roupas, estou aqui de uniforme, eu sempre trabalhei de uniforme. Agora eu sou governador de Minas, eu vou ficar de terno, em gravata, engomado, não sei o quê. Continuo o mesmo, e assim que as pessoas deveriam ser. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. O senhor já está craque nesse quadro aqui, né, governador? Vamos começar. O maior desafio da sua nova candidatura? Termos a classe política junto conosco. O vice na chapa, uma dor de cabeça? Sem dúvida, mas vai resolver rápido. O duelo com Alexandre Calil? Um bom duelo. Vitória no primeiro ou no segundo turno? Estou trabalhando para que seja no primeiro. O apoio do presidente Jair Bolsonaro? Hoje eu tenho o meu candidato a presidente, que por fidelidade partidária é o Felipe Dávila, mas é um presidente com quem eu tenho consideração e um bom diálogo. O voto no Zema? É o pragmatismo do eleitor. Governador, candidato à reeleição pelo Partido Novo, Romeu Zema, falando com a gente aqui no Café com Política de hoje. Governador, muito obrigado pela visita, por estar pela terceira vez com a gente aqui no Mercado Central, em mais essa temporada da Rádio Super aqui nesse espaço que para nós é muito importante. Eu quero que as próximas você tente marcar para cá, porque quando eu venho aqui eu posso sair daqui, tomar um café expresso, comer uma broa, um pão de queijo ali embaixo. O que a gente não conseguiu ainda, viu, governador? Quando é lá em Betim, não tem como. Então eu sempre acho bom quando a entrevista é aqui. Vou lá agora. Um cafezinho, um pão de queijo eu sei lá também. Mas não tão gostosos como os do mercado, isso a gente tem de reconhecer. Exatamente. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma lembrança aí. Eu tô sempre divulgando os produtos de Minas. Trouxe aí um queijo do interior do estado. Não vou falar de onde, nada não, porque senão vão falar que é propaganda indevida, né? Mas uma lembrança aí, sempre que eu vou, eu tô deixando aí uma lembrança, depois vocês dão uma degustada. E sei que aqui vocês estão no meio para comprar coisa, às vezes até melhor, mas estamos aí divulgando aquilo que Minas produz tão bem, e nada eu acho que significa tanto para nós quanto o nosso queijo. A gente fica muito agradecido, pode ter certeza que daqui a pouco vamos degustar esse queijo, governador.